No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a vergonha que eu senti de descer o padrão de vida após o divórcio. Vamos lá? Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com você. Antes de tudo, eu quero até mesmo dizer que eu romantizei um processo do divórcio e eu confesso pra você que é mais desafiador do que eu imaginava, mas eu venho passando pelo processo, venho aprendendo muito, venho por muitas vezes levando algumas chibatadas aí e a gente cai, mas a gente levanta de novo e continua. E uma das coisas que eu precisei aprender a lidar foi com a vergonha. A vergonha de descer o padrão, sim, porque a vida mudou. Eu confesso pra você que eu tive que olhar pra isso. Essa foi uma das coisas que eu precisei aprender a desapegar e a desapegar no nível emocional que eu estou dizendo aqui, para eu poder ter a coragem de me divorciar. Por quê? Porque de verdade, sendo muito íntegra com você e mostrando até mesmo as minhas vulnerabilidades aqui, eu era apegada à minha casa, eu era apegada ao carro que a gente tinha, que era um carro de luxo, uma casa de luxo, ao conforto que a casa tinha. Era uma casa grande, com ar-condicionado, uma casa confortável, e que foi fruto da construção da nossa vida, na qual eu participei também ativamente nisso. E eu entendo que eu precisava dar alguns passos para trás para poder continuar, visto que eu decidi sair de casa. Então, neste movimento todo, eu precisei aprender a desapegar emocionalmente falando disso. E num primeiro momento, eu confesso pra você que eu tive vergonha. Eu tive vergonha de descer o padrão. Hoje não mais. Graças a Deus, hoje não mais. Tanto que eu consigo até falar sobre isso pra você aqui, te mostrando a minha vulnerabilidade, para que você possa entender até mesmo o movimento e entender que, por muitas vezes, não só diante de um processo de divórcio, diante da vida, a gente vai precisar dar alguns passos para trás, a gente vai precisar descer um padrão, a gente vai precisar recalcular a rota. E que, por mais que às vezes a gente sinta vergonha disso, não é nada vergonhoso. Muito pelo contrário. Este processo vem me ensinando muito. Bom, vamos lá. Eu vou falar algumas coisas que aconteceram e como eu me senti e hoje como eu me sinto, até mesmo para contextualizar e vocês entenderem um pouquinho e até mesmo servir até mesmo de inspiração, porque eu confesso para você que ter tido esses pensamentos, ter tido essas ideias, ter tido esses posicionamentos estão me fazendo cada vez mais ser uma mulher autoconfiante, ser uma mulher capaz, uma mulher que sabe fazer escolhas, uma mulher que consegue tomar decisões difíceis por si só. E isso vem a cada vez mais alimentando essa Michelle, a Michelle que acredita nela, a Michelle que vai se salvar, a Michelle que é capaz por ela e que ela não precisa dos outros para poder viver. A primeira vergonha que eu tive foi sobre o carro, mas aí a gente acabou vivendo uma experiência nas férias com os meninos. Foi a nossa primeira viagem juntos, sem a presença do pai, e ali eu precisei alugar um carro. E aí eu aluguei um carro popular, um carro 1.0, manual, e eu tinha um carro automático, com todas as coisas que vocês imaginarem. Era o carro que eu tinha, era o carro que eu dirigia, e aí na viagem a gente alugou um carro. E foi um motivo de muita alegria a locação desse carro. E mal eu imaginava que ele estava me preparando para tomar a decisão em relação ao carro que eu compraria pós-divórcio. E aí, na viagem, ao ligar o carro, o meu carro era de botão, era carro de ligar a chave assim, de virar a chave, ignição. Aí eu não conseguia ligar o carro, eu não sabia ligar o carro, gente. E aí o Felipe rachava o bico de rir. Mãe, você tem que pisar na embreagem para poder ligar o carro. Eu falei, tá bom, liguei. Pisei na embreagem, liguei o carro. Enfim. E aí a gente viveu várias experiências com o carro. E aí eu falo assim, gente, uma vez que você aprendeu a dirigir um carro manual, você sabe dirigir um carro manual. E eu me conectei com isso, eu falei assim, eu vou saber dirigir um carro manual. E aí foi, dito e feito, consegui, dei umas perdidinha, mas normal, né, gente? Eu falo normal, mas depois as coisas engajaram e foram. Aí fui fazer a minha primeira baliza. Gente, aí os meninos, mãe, cabe até uma moto aqui, porque o carro não tem sensor, não tem câmera, não tem nada.
Aí eu falei, filho, a mamãe tem todos os sensores. O sensor de ré, o sensor de frente, o sensor de barulho. O sensor de ré é meus olhos, o sensor de barulho é meus ouvidos. Enfim, sempre levando num tom de brincadeira. Mas na verdade a gente tava se divertindo, sim. Mas era um aprendizado e uma permissão pra mim de eu ver que eu sou capaz de fazer algumas coisas, né? E aí a gente foi, estacionamos, eu errei na baliza. Enfim, mas deu tudo certo. Ao final dessa viagem, a gente se divertiu muito, várias coleções de memórias em relação ao carro, de eu deixar morrer o carro, da baliza, de eu não saber ligar o carro, e tudo isso virou motivo de muita zoação e brincadeira entre nós depois, e até hoje, na verdade. E aí, passado essa experiência, eu fui para comprar um carro para mim. Por conta do divórcio, eu não conseguiria ficar com aquele carro, porque eu não teria condições de manter aquele carro, e eu precisava de um carro mais simples para poder seguir a minha jornada sozinha. E aí, neste movimento do carro também foi um tremendo aprendizado, porque em conversa com meu ex-marido, num primeiro momento ele até me ajudou nesse sentido, porque eu confesso pra você que eu nunca tinha comprado um carro, eu não sabia ver, eu não sabia... Eu falo que a gente precisa aprender as coisas, né? E aí eu comecei a assistir tutoriais aqui no YouTube de carros que eu pensava em comprar. Então eu filtrei os carros que eu queria comprar em carros populares, e aí eu fiz a classificação de 3 opções de carro e aí assisti os vídeos sobre esses carros. Prós, contras, defeitos. Por quê? Eu pensei assim, eu preciso ter um carro que não vai me deixar na mão, é um carro que a manutenção não é cara, que o seguro não é caro, que o IPVA não seja caro. Feito isso, eu decidi que eu ia comprar um carro popular. Aí, indo nas lojas, na primeira vez, meu ex-marido foi junto comigo. E aí, olhando os preços dos carros, eu falo que não existe mais carro popular, né? Não existe mais. E aí, vendo os preços do carro, ele até me sugeriu, olha, se você colocar um pouco mais do seu dinheiro, você pode comprar um carro melhor, e você pode comprar um carro automático, um pouco maior, tal. E aí, eu pensei assim, poxa, legal, eu acho que eu vou pensar sobre isso. E aí eu voltei pra mim. E todo o movimento de escolhas que eu fiz no meu divórcio, eu sempre voltava, eu silenciava, eu perguntava pra Deus as coisas. E ao perguntar pra Deus, a gente tem as respostas, viu, gente? Eu confesso pra você que eu tive as respostas pra isso. Vou até contar do carro, 2 situações que aconteceram do carro, que eu tive a convicção que Deus estava comigo neste processo todo. E aí eu senti, depois dessa nossa conversa, que eu não deveria, porque a diferença do valor que eu iria colocar no carro seria um valor que eu usaria para comprar outras coisas aqui da casa, que não tinha quando eu aluguei a casa, e que eu precisaria ter. Então, ou seja, eu falei assim, não, eu não vou despender esse dinheiro para isso, porque querendo ou não, eu tinha que ter uma reserva aqui para mim, para poder me manter por um período. Então, ou seja, tudo que eu gastasse a mais, eu estaria tirando da minha reserva que me protege aqui, enquanto o meu salário ainda não me supre 100%. Feito isso, eu decidi que eu iria seguir com os carros populares como eu estava no primeiro momento. Aí a gente foi numa loja, eu avaliei um carro, aí gostei de um carro, chamei o cara e falei, olha, eu vou ficar com o carro. E aí, conversa vai, conversa vem, isso foi numa segunda-feira, falei pra ele que eu ia ficar, e no dia seguinte eu iria de manhã lá pra pagar o carro e pegar o carro. Só que aí, nesse momento, ele falou assim, você faz um depósito, isso era numa segunda-feira. Eu falei, não vou fazer nenhum depósito pra garantir o carro. Eu vou aí amanhã de manhã, isso era numa segunda-feira, eu vou amanhã de manhã, na terça, pra pegar o carro e já te pago. A gente já tá no final do dia já. Não faz sentido. Se tiver que ser meu, vai ser. Falei desse jeito. Pois bem, terça-feira de manhã, eu liguei pro rapaz, perguntei, tem banco tal aí perto? Ele falou, tem sim, fica tranquila. Aí esse rapaz, quando chegou na loja, ele me liga e ele fala, olha, Michelle, infelizmente o carro foi vendido agora de manhã, como você não tinha feito reserva, o carro foi vendido. E lembra que eu pedi pra Deus? Falei, Deus, se não for da sua vontade, tira de mim. E dito e feito, Deus tirou. Aí eu fui para uma outra loja, eu fui na Cavac, e até fica aqui, eu tô falando o nome porque foi uma experiência muito bacana que eu tive lá. É uma loja completamente diferente de venda de carros.
Enfim, e ali você escolhe o carro pelo aplicativo da loja, vai lá, você vê, reserva o carro, é uma compra online que você faz do carro, então você acaba tendo todo o direito da lei de comprar online, de 7 dias, de cancelar. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre o carro, depois eu posso até contar detalhes sobre isso, sobre a Kavak. E aí, só que ao ir na Kavak, eu fui ler sobre a Kavak. E aí tinha várias reclamações sobre a Kavak, mas ali tinha os melhores preços do carro. E aí eu selecionei um carro e fui lá ver. Selecionei 3 carros, fui na loja, fui ver. Gostei do carro. O carro estava mais novo do que eu tinha visto, né? Do que estava na quilometragem anunciada. E lá as quilometragens são baixas. E são carros que são novos, estão conservados. Eles têm todo um padrão para poder colocar o carro para vender lá. E aí eu reservei esse carro. Só que aí quando eu cheguei em casa, eu fui abrir o aplicativo da Kavak, entrou o mesmo carro, não o que eu tinha selecionado, mas a mesma linha de carro popular, 1.0, só que com R$1.000 de desconto, que era uma semana de descontos da Kavak, ações promocionais deles. E aí veio essa promoção, aí eu falei, gente, R$1.000 mais barato, e ainda tava com uma quilometragem um pouquinho mais baixa, era uns 5.000 quilômetros mais baixo. Mas mesmo assim, né? Aí no dia seguinte de manhã, a hora que a Kavak abriu, eu cheguei lá na loja porque eu já tinha pago a reserva daquele carro. Já tinha todo um contrato que já tava rolando, que já tinha vindo no meu e-mail. E eu queria trocar de veículo. E aí eu sabia que eu teria esse direito no sentido de cancelar a compra, porque, lembra, tá dentro daqueles 7 dias de garantia que a lei do consumidor prevê para uma compra online. Aí eu cheguei na loja e falei, olha, eu encontrei esse carro, quero saber se ele tá disponível, posso ir lá ver? Pode. Fui lá ver. Quando eu cheguei no carro, gente, juro pra vocês, o carro, nunca ninguém tinha sentado no banco de trás, tinha todo plástico no chão, novinho. O carro tava com menos quilometragem ainda do anunciado, tava com 17.000 quilômetros rodados. O carro tava novinho, o carro tinha sido muito pouco usado. E aí eu falei, meu Deus, e ainda tava com aquele desconto promocional. Eu falei, ó o meu presente aí. Falei, não, quero trocar. Aí fui lá, consegui trocar. E aí relatei pra eles. Eu falei, olha, acontece o seguinte, eu tô fazendo essa compra, mas eu li lá no Reclame Aqui sobre vocês. Eu tô com medo, mas eu preciso fazer com que isso aconteça. E aí era uma mulher que tava me atendendo, eu contei pra ela, tô passando por um processo de divórcio, eu preciso comprar um carro, enfim, eu preciso que vocês me garantam que isso tudo vai dar certo. Ela falou, não, vai dar tudo certo. Aí ela me explicou o que acontecia, por que as pessoas reclamavam, enfim, aí conversando eu entendi todo o processo e dei continuidade lá, fazendo toda a compra com eles da forma como eles vendem, que é bem diferente de uma loja tradicional, mas eu segui e fiz. Aí, passados esses 7 dias, porque eu não pego o carro na hora, nem no dia seguinte, eu paguei. Aí demoram alguns dias pra eles liberarem o carro. Eu só sei que aí na semana seguinte eu fui buscar o carro e deu tudo certo. Eu tô com o carro até hoje. E eu confesso que num primeiro momento eu tive vergonha de mudar de carro. Hoje não mais. Hoje eu me divirto com o carro. Aí eu falo pros meninos, os meninos, quando eu pego eles, aí eles falam, mãe, abre o teto. Aí eu abro o teto. Teto da imaginação. E foi uma das minhas falas para os meninos. A vida aqui com a mamãe é diferente da com o papai. E tá tudo bem, lembra? A gente vai se divertir conforme a gente pode. E a mamãe vai sempre mostrar pra vocês quando vai dar e quando não vai dar. E a gente vai precisar aprender a fazer escolhas. E essa vem sendo a minha fala aqui com os meninos o tempo todo. E além disso, né, além do carro, que foram as compras maiores, as coisas mais caras, né? Eu fui ver o preço das coisas que eu precisava comprar, pesquisar, analisar. Quando eu fui comprar móveis, eu fui em várias lojas, fui avaliar, comprar pela internet, se eu deveria comprar ou não, porque comprar móveis pela internet eu nunca tinha comprado e eu descobri que é possível. Enfim, então vários detalhes eu aprendi e fui vendo, falei assim, poxa, eu consigo fazer escolhas mais baratas e ter algo equivalente, ou então eu não preciso comprar isso agora, que nem eu fui comprar uma air fryer pra mim agora. Já fazem 6 meses que eu tô morando aqui e eu não tinha air fryer. E agora que eu comprei uma air fryer, porque eu preciso pra cozinhar, pra fazer as coisas mais rápidas, pra não ficar com cheiro na casa, enfim. Mas aí agora eu preciso trocar a tomada. Não troquei a tomada. Vou fechando parênteses disso. Então,
neste processo todo, eu aprendi que eu preciso fazer escolhas, e algumas escolhas eu vou ter que abrir mão, e eu vou precisar dar 2 passos para trás, e que isso não é vergonha nenhuma. Mas é aquilo, num primeiro momento, a gente sente sim, eu não vou mentir que não. Mas meu carro, ele me leva para os mesmos lugares. Meu carro me faz feliz, meu carro me traz possibilidades. E aí, uma coisa que eu não posso negar, e aí até conversando com a minha psicóloga, é uma coisa que eu não me arrependo de ter feito essa escolha. Por quê? Porque meu IPVA é bem mais barato, meu seguro é mais barato, o combustível não gasta tanto. Enfim, é um carro 1.0 que me atende perfeitamente, a mim e os meus filhos. A gente faz várias coisas com o carro, tá me levando, tá me trazendo insegurança. E eu tô muito feliz com a escolha, mesmo tendo tido vergonha lá atrás. Mas hoje eu não tenho mais e eu vou e me enfio em qualquer parada junto com o meu carrinho e tamo junto, firme e forte, porque eu tenho orgulho dessa minha decisão hoje, por mais que eu tenha tido essa vergonha. Uma outra coisa também que aí acabou reverberando nos meninos e eles sentiram isso, foram as nossas escolhas, as nossas saídas, onde a gente vai comer, o que a gente vai fazer. Porque acaba que, por eles virem aos finais de semana, eles esperam coisas diferentes. Só que não dá, gente, pra sair todo final de semana, a conta não fecha. Antes a gente saía, a gente fazia as coisas, a gente comia fora, a gente comprava o poke deles, enfim, fazia as escolhas que eles queriam. E era diferente, era outro momento, era outra fase. E aí eu precisei explicar pra eles sobre isso e mostrar pra eles que aqui com a mamãe era diferente. E teve situações que eu precisei falar não pra eles. E doeu em mim. Doeu de verdade. Mas eu falei pra eles, a gente tem esse dinheiro. A gente vai fazer essa situação. E aí eles escolheram o que eles iam fazer com esse dinheiro. Só que aí eles queriam mais. Eu falei, mamãe, não tem mais. Desculpa. E aí eles ficaram frustrados, mas eles entenderam. E a gente acabou que depois dessa situação, a gente foi fazer uma coisa que a gente colecionou uma memória tão bacana que eu falei assim que eu venho aprendendo cada vez mais que é possível fazer coisas, é possível ser feliz sem estar condicionado a dinheiro. Eu venho aprendendo isso na prática e tem sido bem bacana, bem legal viver isso, sabe? E aqui eu não quero... Eu sei da importância do dinheiro, gente, mas eu entendo que ele não pode ser uma linha de chegada. O dinheiro, ele vem para ser uma ferramenta para potencializar nossas coisas, para poder realizar os nossos sonhos, mas ele não é a linha de chegada da felicidade. Porque eu tava lá, eu tinha tudo, mas eu não estava feliz. E hoje eu tô aqui, eu tenho uma outra realidade e eu me vejo muito mais feliz, muito mais conectada comigo e caminhando em prol do que eu quero viver e o que eu quero construir. E eu tô na jornada e eu acredito na minha capacidade e eu tô aqui para me colocar nas situações, tô aqui gravando vídeo, tô atuando no meu Instagram, tô atendendo minhas mentorias, tô atendendo sessões estratégicas, tô fazendo e me disponibilizando, me abrindo para que o novo entre. E neste novo eu tenho certeza que à medida que a gente serve, o dinheiro ele vem. E é isso que eu acredito, porque eu estou plantando as sementes e eu vou colher. Essa é a minha fé. E uma coisa eu preciso falar aqui, neste movimento todo, nessa situação toda. Por quê? Porque com o meu divórcio, a mudança de estilo de vida financeira, eu precisei aprender várias outras coisas em relação a isso, a olhar para isso. E diante disso, a vergonha de reduzir esse padrão, as minhas idas ao mercado. Gente, como doeu isso. Eu falo que são pequenas coisas que a gente vive no automático, que você só observa depois. Eu ia no mercado, eu pegava tudo que eu queria, eu não olhava preço, a gente tinha uma vida muito boa, gente, e eu não posso deixar de agradecer e de honrar tudo isso ao meu ex-marido. Então, era uma vida muito boa. E aí aqui eu quero dizer, assim, não é que eu esbanjava, eu aprendi a fazer escolhas, mas eu nunca precisava olhar para os preços das coisas. Eu ia lá, fazia, pegava tal, colocava, ia lá, fazia o hortifruti da semana, ia lá, fazia o açougue da semana.
E tudo fluía, tudo tinha. Então, assim, tava com vontade de comer tal coisa. Aí tinha frutas da época. O Gabriel ama lixia. E aí, quando chega a lixia é uma fruta cara, né? Que nem eu amo jabuticaba. E jabuticaba é uma fruta cara. E aí, eu precisei falar vários nãos pra isso. E eu lembro de um dia que eu fui no mercado, e aí eu tava subindo a rampa do mercado e vinha descendo uma moça. Aí eu me vi naquela moça, no estereótipo dela, carrinho cheio, ela vestida, eu falei assim, olha que diferença, né? Eu já fui essa moça no sentido de compras do carrinho, tá, gente? O que eu quero dizer. E aí eu tava indo lá fazer a minha compra, que foi completamente diferente, na qual eu precisei olhar preço, na qual eu falei não pra uma caixa de morango. Era o final de semana que os meninos estariam aqui, mas eu não podia comprar porque o valor estava muito alto, eu tive que escolher outra fruta para poder ter aqui para eles. E aí até nisso, porque eu só compro frutas quando os meninos vêm para cá. Porque acaba que eu evito comer, porque a fruta ela acaba sendo algo mais caro. E no meu processo de dieta, eu posso ficar sem a fruta. E aí vem sendo uma escolha consciente minha. Eu prefiro comprar carne do que a fruta, que é algo que vai me suprir muito mais importante para mim do que a fruta. Então, ou seja, aqui em casa só tem fruta quando os meninos vêm para cá. E é uma questão financeira, sim, é uma questão de redução de padrão, sim. E aí eu sigo nesse movimento. Já tive vergonha? Já. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu olho para isso com um aprendizado, de aprender a fazer escolhas. E isso tudo vem sendo muito claro na minha fala com os meninos também, porque eu relato sempre para eles que a mamãe tem um salário fixo que não supre as necessidades, que a gente precisa fazer escolhas, e aí a gente precisa, o que a gente vai hoje não dá para ir amanhã, e aí eles querem, eu quero ir no cinema, eu quero ir em tal coisa, porque por eles querem sair na sexta, no sábado, no domingo, entendeu? Aí eles voltam no domingo para casa. E não dá. E aí a gente faz as melhores escolhas mediante ao valor que a gente tem para gastar. E aí eu converso claramente para eles, estou dando nãos para eles e eles estão lidando com isso. E aí eu falo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E aí a gente vai criando e vai, enfim, aprendendo com tudo isso, né? Então, diante de tudo isso, eu tive vergonha. Diante do processo de divórcio, de reduzir meu padrão de vida, de fazer escolhas que eu preciso pensar hoje. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso pensar de quanto isso vai me custar, quanto que eu preciso investir, quanto que, enfim, sabe? E até mesmo, por exemplo, se eu saio, eu como antes de sair para poder, por exemplo, economizar. Se eu vou no cinema, eu tenho ido bastante ao cinema, aí eu vou nos dias que é mais barato. E aí eu como antes de ir, já levo a minha garrafa de água, enfim, porque eu quero ir lá assistir o filme. Eu tenho feito essas escolhas com base no que eu posso viver hoje e que é diferente do que eu vivia antes. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É sobre seguir, é sobre continuar, é sobre confiar, é sobre ter fé, é sobre caminhar e que o caminho ele se abre à medida que a gente está caminhando. E é isso que eu acredito, é isso que eu confio, é isso que eu venho fazendo todos os dias. E eu espero que tenha feito sentido eu compartilhar um pouquinho dessa experiência com você, de que a vergonha existiu, hoje ela não existe mais, eu me orgulho desse processo todo, eu vejo o quanto eu estou aprendendo a lidar com o dinheiro, estou aprendendo ainda, tá, gente? Porque é desafiador, sim, é desafiador olhar para isso, e aí eu vejo que vem da minha infância, eu vejo coisas da minha história, e aí eu vejo falas do meu pai. E eu não culpo eles, gente, pelo amor de Deus, nunca tiveram também instrução por isso, né? Posicionamento da minha mãe. E volto a falar, eles não tiveram culpa. E aí eu preciso desconstruir em mim para reconstruir. E todo esse processo de desconstrução e construção é um processo doloroso, é um processo de autoconhecimento, é um processo que eu estou em evolução. E eu confesso para você que estar neste movimento vem despertando em mim cada vez mais essa vontade de viver, essa alegria de viver, essa busca pela minha liberdade, essa busca para que eu possa estar em locais, estar com pessoas, estar em situações onde eu queira estar e não por dependência de estar lá,
Entende? E foi por isso que eu quis gravar esse vídeo, para mostrar para você, mulher, que você precisa lutar pela sua independência, no sentido de que não querer ser a mulher independente, nada desse negócio de feminismo contra os homens, não é isso. Muito pelo contrário, eu entendo e eu sei do papel que um homem tem na nossa vida. Não quero diminuir isso, mas eu quero ter o poder da escolha, de eu poder estar em um local, de eu poder estar com pessoas, estar em ambientes, e se eu não estiver mais feliz ali, eu tenho a minha capacidade de sair e seguir o meu caminho. É sobre isso, tá? Espero que tenha feito sentido esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.